Beru protegia a mãe, a irmã de Jinwoo na Coreia e sente, o rei está em fúria. Em solo americano, Thomas Andre corre para impedir o pior, mas é tarde demais. Jinwoo troca com a sombra, resgata Jinho e esmaga Hwang Dong-soo sem piedade. Thomas aparece e a guerra estoura. Scavengers versus Exército das Sombras. Mesmo com a forma reforçada dos governantes, Thomas é dominado. Jinho quebra sua armadura no soco e o faz admitir a derrota. Sem baixas entre os caçadores, exceto uma bomba. Dong-soo não pode respirar mais. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 12 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncios, então não perde tempo, é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 12, o tempo que ele está começando vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Vemos a mãe de Sung e sua irmã na Coreia. Ela se perguntava como Jinwoo estava. Sung deixou Beru para protegê-las. Sua sombra mais forte cuidava de sua mãe e irmã. Ele dizia, mãe de nosso rei, se tiver algo que nosso Lorde não possa derrotar, ninguém no mundo estaria seguro. Eles estavam vendo o jornal local, que noticiava a conferência de guildas organizada pela Associação Americana de Caçadores. E Sung Jinwoo da guilda Jin era o principal convidado. Porém Beru tem uma sensação estranha. Ele diz que já sentiu isso antes. O seu rei está enfurecido. Enquanto isso, vemos a guilda Cavaleiros. O líder Park Jong-soo dizia, houve muitos acidentes nas dungeons ultimamente. Então vamos tomar cuidado e fechar esse portal. Não vamos ter nenhuma baixa. Porém, de repente, o vice-líder Jung Yun-tae se assusta. Jong-soo pergunta o que ele estava fazendo. Yun-tae estava assustado, porque a sombra nos pés de Jong-soo estavam tremendo. Certamente algum soldado das sombras está protegendo o chefe da guilda Cavaleiros. E por isso acabou reagindo à fúria de Sung Jinwoo. Jong-soo fala para Yun-tae, quantas vezes eu disse para você não beber antes de uma raid. O garoto fica nervoso, as sombras realmente tinham começado a tremer, como se estivessem vivas. Jong-soo pede para seu amigo tirar folga hoje. Vemos muitos carros indo na mesma direção. Aquele era o comboio que acompanhava o caçador de nível nacional, Thomas Andre. Ele pede para o motorista parar o carro. Thomas Andre estava preocupado, a luta já havia começado. Ele chuta a porta do carro em movimento. Thomas Andre então salta do carro. Ele demorou demais para impedir esse confronto. Agora deve chegar no local o mais rápido possível. Ele vai na frente e grita para que seus subordinados o sigam o mais rápido que puderem. Thomas Andre avança pela estrada daquela cidade. Ele precisa impedir que algo pior aconteça. Os seus subordinados diziam, ao que parece estamos cheios de danos para cobrir amanhã. Realmente ele deveria ter simplesmente levado o carro junto. Enquanto isso, na fábrica desativada, Sung acaba de trocar de lugar com sua sombra. Seu primeiro movimento é um poderoso soco, aplicado diretamente na barriga de Dong-soo. Os outros caçadores não entendem o que estava acontecendo, mas Jinho, mesmo completamente ferido, sorri. Agora as pessoas que fizeram isso com ele irão pagar. Seu irmãozão chegou. Dong-soo cospe sangue. Aquele golpe foi muito forte. O caçador de rank S é arremessado para trás com toda a força. Sung Jinwoo emanava uma aura sinistra. Ele estava envolto em trevas. O monarca das sombras está furioso. Ele utiliza suas poções de cura para salvar Jinho, mas elas não poderiam ser utilizadas para curar a vida de alguém com um HP menor do que 10%. Sung, mesmo assim, tentava realizar esse processo. Ele estava em silêncio. Jinho estava sério. Ele pergunta se algum daqueles caçadores que acompanhavam Dong-soo era um healer. Curem o Jinho, essa era a sua ordem. Um dos caçadores responde que não fala coreano, ele estava suando frio, e Dong-soo então se levanta. Ele volta para o campo de batalha e fala, Sung Jinwoo quer que curem o garoto. É a primeira vez que nos encontramos, Sung Jinwoo. Sung então diz, vou falar pela última vez, curem ele. O caçador responde que Sung deveria pedir isso para o seu chefe, não para ele. Jinwoo então pega a cabeça do healer e o joga contra uma das vigas de ferro. Sung pergunta se o outro caçador também é um healer. Ele estava desesperado e dizia, Senhor Hwang Dong-soo, você disse que esse trabalho não tinha nada com o Sung Jinwoo. Sung pergunta se aquele homem conseguia curar Jinwoo. Ele responde que não, e rapidamente Sung joga ele contra o chão, que fica completamente destruído. Dong-soo se aproxima dizendo, eu sabia, foi você quem matou meu irmão Dong-soo, não foi? Jinho então diz, irmãozão, Hwang Dong-soo é o irmão de Dong-soo. Por favor, tome cuidado. Sung diz que Jinho não precisa falar nada. Ele deve guardar suas energias.
Dong-Su então pergunta: me responda, Sung Jin-woo, você matou meu irmão e os seus companheiros. Sung se aproxima e fica frente a Dong-Su e responde: pergunte para ele quando encontrá-lo no inferno. Dong-Su entra em fúria, ele concentra seu poder no braço e parte para o ataque. Sung Jin-woo se esquiva daquele soco e rapidamente ele encurta a distância entre os dois, acertando um forte golpe na barriga de Dong-Su. O caçador de Rank S sente muita dor e cospe sangue novamente. A força de Jin-woo é tremenda, ele arremessa o oponente para longe. Dong-Su atravessa a parede da fábrica e é jogado para o lado de fora daquele lugar. O caçador de Rank S estava assustado com a força do oponente. Dong-Su nem sequer teve tempo de se recuperar. Ele olha para o lado e observa que Sung já havia chegado até ali. Dong-Su ataca mais uma vez e Sung também prepara um golpe. O poder e velocidade de Sung Jin-woo são maiores. Ele segura a cabeça de Dong-Su e atinge o solo. Sung Jin-woo bate a cabeça do caçador de Rank S múltiplas vezes contra o chão. E nesse instante, Thomas Andre chega até ali. Ele pede para Sung Jin-woo parar. Ele dizia: eu avisei para não mexer com ele. Hwang Dong-Su ainda está vivo. Sung diz que por hora sim. Thomas Andre então dizia: parece que consegue me entender. Ótimo, deixa ele ir. Se fizer isso, vamos esquecer de tudo o que aconteceu hoje. Sung então pergunta: e se eu não quiser? Thomas Andre fica sério. Ele diz que terá de parar Sung Jin-woo à força. Sung joga Dong-Su para o alto e desafia Thomas Andre a tentar pará-lo. Vemos que Dong-Su estava consciente e em pensamentos ele dizia: sim, muito bem, você não tinha outra escolha a não ser interferir. Thomas, mate o Sung Jin-woo para mim, Thomas Andre. Esse era o plano de Dong-Su desde o começo. Sabendo que não seria páreo para Sung Jin-woo, ele confiou na força do líder de sua guilda, Thomas Andre. E assim vemos que Dong-Su, além de torturar Jin-woo, manipulou a todos para isso acontecer. Sung fica na frente do caçador de nível nacional. Thomas pergunta: será que não sabe quem sou eu? Sung estava furioso e apenas diz: eu não ligo para quem caralhos é você. Thomas então percebe, Sung o conhece, mas ainda assim quer lutar. Thomas Andre veio de uma família pobre de imigrantes. Ele sempre esteve rodeado de pessoas que o odiavam. Ele não tinha nada, mas algum ser divino o abençoou com um dom, um talento incrível que o fez indomável, uma força avassaladora, a força para ficar acima de todos. Por meio de inúmeras batalhas que lutou, ele provou seu valor e ainda usou sua força nas pessoas que eram contra ele. Força, autoridade, riqueza e poder. Ele viveu a vida toda de um rei, tendo todo tipo de poder, e quando um novo tipo de poder apareceu no mundo, ele aproveitou a chance para se tornar um verdadeiro rei. Ele acabou com todos que estavam no seu caminho. Todos os que o subestimaram foram obrigados a se ajoelhar. Violência sempre foi a chave. Ele sabia por experiência própria como lidar com pessoas que não se submetiam a ele. Culpe sua própria arrogância. Enquanto isso, Thomas Andre decide começar o combate. Ele avança contra Sung Jin-woo. E os agentes da Associação de Caçadores Americana e os caçadores da guilda Scavenger chegam no local da batalha. De repente, uma grande explosão acontece. Um rastro de destruição que arrebenta até mesmo todos os carros que estavam ali. Thomas Andre foi empurrado para trás com aquele soco de Sung Jin-woo. O caçador de nível nacional precisou se proteger daquele ataque e mesmo assim foi arrastado. Seus caçadores ficam preocupados. Eles perguntam para o mestre da guilda se estava tudo bem. Thomas Andre impede eles de se aproximar. Ele estava sério, seus olhos brilhavam e calmamente ele caminha na direção de Sung Jin-woo. Sung invoca Igris e Kaizel. Ele pede para que suas sombras levem Jin-woo até o hospital mais próximo. Garanta que ele seja curado, não importa como. Igris e Kaizel saem voando com Jin-woo. Os caçadores da guilda Scavenger iriam lutar ao lado de Thomas Andre. Sung Jin-woo então invoca suas sombras. Esse é seu poderoso exército. Suas sombras mais poderosas, sendo Beru e Igris, não estavam ali, mas os outros são mais do que o suficiente para derrotar a Scavenger. Thomas Andre sorri e dizia: certo, agora estamos falando a mesma língua. Parece que isso vai valer meu tempo. Não dou a mínima para Hwang Dong-Su agora. Só tem um jeito de recuperar o meu orgulho. Vou matar esse coreano arrogante. Está gostando do vídeo? Deixe seu like, mas continuando. A batalha entre a guilda Scavenger e a guilda Ajin está prestes a começar. Thomas Andre dizia: não é tarde demais para admitir que errou e recuar. Vou ao menos poupar sua vida se você se ajoelhar agora.
Sung Jin-woo mostra seu dedo do meio. Essa é a sua resposta para o caçador de nível nacional dos Estados Unidos. Thomas Andre fica furioso. Vemos que em seu rosto começa a surgir algumas rachaduras de luz. Elas se espalham por todo o seu corpo. Thomas diz que Sung vai se arrepender de não ter aproveitado essa chance de viver. Sua poderosa mana se espalha por seu corpo. Aquela era uma aura dourada que cobria seus músculos. Enquanto isso, vemos os caçadores da guilda Scavengers. Eles também estavam sendo protegidos por essa aura emanada de Thomas Andre. As sombras de Sung Jin-woo se preparam para o combate. À sua frente estava Iron, o tanker mais forte de Sung. O caçador de Rank S da Coreia ordena para que eles avancem, e Thomas Andre pede para sua guilda se preparar. Um grande confronto que se assemelha a uma guerra acontece naquele lugar. A guilda mais poderosa do Japão e o caçador mais forte da Coreia se chocam. Os tankers da Scavengers avançam contra as sombras de Sung. Eles colocam seus escudos em formação, e nesse momento uma gigantesca parede mágica é formada. Ela emitia uma forte luz. As sombras continuam avançando. Eles atacam aquela parede mágica, e de repente a muralha desaparece e um enorme rastro de destruição surge. O exército das sombras estava sendo atingido. Quem atacava era Thomas Andre. Ele utiliza sua força e velocidade descomunal para destruir as sombras de Sung Jin-woo. Vários soldados são atingidos, mas de repente, diante de Thomas, vemos o orc Xamã Feng. Ele invoca sua magia de defesa. Thomas se prepara e salta com toda a sua força na direção daquele orc. A magia de defesa é quebrada. Thomas perfura a cabeça de Feng, que estava em sua forma gigante. Uma das sombras mais fortes de Sung acaba de ser derrotada. Thomas diz que esses caras não têm chance alguma contra ele. Nesse momento, o caçador de rank nacional entra dentro da fábrica desativada. Ele fica surpreso ao ver que vários caçadores de sua guilda foram derrotados, porém um deles continuava de pé, e de repente Sung aparece do seu lado, e o homem simplesmente é jogado no chão pela autoridade do monarca. Thomas Andre avança sem pensar duas vezes. Sung Jin-woo observa, mas Iron intercepta o inimigo. Thomas concentra seu poder e grita: desapareça! Com um soco ele atinge Iron e o joga para o lado, mas ao olhar para frente, ele percebe que Sung Jin-woo havia desaparecido. Sung agora estava atacando o inimigo pelo seu ponto cego. Ele acerta um poderoso ataque nas costelas de Thomas Andre. Sung não estava brincando. Ele utilizou suas adagas negras para atacar, porém a lâmina de sua adaga não conseguiu perfurar o corpo do inimigo. Jin-woo estava surpreso. Thomas Andre sorri e então efetua um ataque. Ele acerta um soco em Jin-woo. Sung é arremessado e Thomas diz que ele estava subestimando um caçador de nível nacional. Thomas Andre, mais uma vez, concentra sua mana na mão. Aquele era um tipo de telecinese que alcança Sung em pleno ar, uma técnica parecida com a autoridade do monarca. Thomas então puxa Sung Jin-woo e diz: sinta a diferença entre nossas forças. Sung fica surpreso, porém de repente ele utiliza o seu poder. A autoridade do monarca cai sobre Thomas Andre, que fica paralisado. Ele estava assustado e dizia: mas o que? Ele está planejando me esmagar? Não, é mais como se estivesse me prendendo aqui. Esse desgraçado, até mesmo enquanto eu estou puxando ele para mim, ele planejou atacar. Sung Jin-woo estava indo rapidamente na direção de Thomas. Ele planeja atacar enquanto o caçador estava paralisado. Sung então acerta um poderoso soco no rosto do oponente. O caçador de rank nacional sente esse ataque. Ele cospe sangue e é arremessado para longe. Thomas, enquanto caía, dizia em pensamentos: eu estou sangrando. Thomas Andre consegue ficar de pé. O caçador de rank nacional se posiciona antes de acertar o chão, mas quando percebe, já era tarde demais. Sung Jin-woo estava do seu lado, preparando um novo golpe. Sung perguntava: o que foi mesmo que você disse? Sinta a diferença entre nossas forças. Jin-woo era muito rápido. Ele acerta Thomas Andre de vários ângulos diferentes, em uma velocidade fora do comum. O caçador mais forte da Coreia estava superando o caçador de nível nacional mais forte da América. Thomas Andre, de repente, começa a passar por um tipo de transformação. Ele falava: tudo bem, vou parar de te subestimar agora. Ele ativa sua habilidade de reforçar. O corpo de Thomas estava mudando. Enquanto isso, vários carros da Associação Americana de Caçadores se dirigiam até aquele local. O motorista perguntava para o Sr. Adam White o que estava acontecendo, porém ele não poderia dizer em detalhes. Mas se eles continuarem até aquele local, com certeza estarão em risco. Os carros estavam chegando naquela fábrica abandonada. Eles sentem o choque de energias daquela batalha. Thomas Andre estava com sua transformação ativada, e naquele momento Sung Jin-woo se lembra das palavras do dragão Kamish. Existem 4 humanos que receberam os poderes dos governantes. Talvez eles estivessem entre os 5 sobreviventes da raid de Kamish.
Se for isso, eles seriam 4 dos caçadores de nível nacional, e Thomas Andre poderia ser um deles. O corpo de Thomas estava coberto por um tipo de armadura, seus cabelos se tornaram brancos e se mexiam como fogo. Ele se aproxima de Sung, porém Jin-Woo não perde tempo e avança o mais rápido possível. Ele queria lutar. Thomas prepara um poderoso ataque com os 2 braços. Sung se surpreende e consegue se esquivar no último instante. Thomas então acerta o chão, que é completamente destruído por sua força. Jin-Woo conseguiu pular, mas mesmo assim, ele estava surpreso. De repente, Thomas concentra mais um de seus poderes. Na palma de sua mão, ele cria uma esfera de energia que contém o poder dos governantes. Esse é o poder da pressão. Os caçadores da Guilda Scavengers estavam com medo. Eles gritam para que todos se afastem do mestre Thomas. Caso contrário, iriam morrer. As sombras de Sung Jin-Woo são pegas por aquele poder. Era como se fosse um buraco negro que suga tudo que está na sua volta. A esfera ficava cada vez maior. Esse é o horizonte de eventos criado por Thomas Andre e a pressão de sua força. Sung se segurava para não ser arrastado e dizia: mas que pressão incrível, parece um buraco negro. Eu teria sido sugado se não fosse pela autoridade do monarca. De repente, os olhos de Thomas começam a brilhar. Ele lança aquele poder em Sung Jin-Woo. Uma forte luz é emitida de dentro daquele galpão. E assim uma explosão acontece. Vemos Sung Jin-Woo pousando em cima do telhado que ficou em pedaços. Ele olha para baixo e vemos que Thomas Andre ainda continua de pé. Ele olha para Sung e diz: eu não vou errar da próxima vez. Os caçadores da Guilda Scavengers estavam recuando. Os feridos foram resgatados. Eles precisam afastar o máximo possível de seu mestre. De repente, Thomas Andre salta na direção de Sung Jin-Woo. Ele irá atacar o Monarca das Sombras com todo o seu poder, mas Sung pisa na cabeça do caçador de nível nacional. Ele empurra Thomas com seu pé para poder tomar distância. Porém, o caçador dos Estados Unidos não estava disposto a desistir. Ele utiliza sua habilidade de captura para puxar Sung em sua direção. Aquele poder chega próximo de Jin-Woo, mas ele contra-ataca utilizando o toque do dominador. Sung puxa Thomas com toda a sua força. Thomas fica surpreso. Ao invés de ser paralisado, ele agora estava sendo puxado. Sung queria enfrentá-lo de frente. Thomas decide enfrentá-lo. Ele utiliza o seu poder para reforçar, e os 2 caçadores se chocam em um poderoso ataque. Seus punhos se conectam, mas algo inesperado acontece. Sung estava completamente sério, mas Thomas se surpreende. Seu punho é completamente estraçalhado pelo soco de Jin-Woo, e de repente vemos que ele é jogado para longe devido ao impacto daquele golpe. Sung Jin-Woo observa aquela explosão ao longe. Furioso, Thomas Andre se levanta dos escombros. Sung Jin-Woo, percebendo que o inimigo ainda estava de pé, avança com todo o seu poder. Seus olhos brilhavam. Thomas Andre também decide atacar novamente. Ele tenta acertar Sung, porém o Monarca das Sombras se esquiva. Apenas a força de impacto de seu golpe era capaz de causar destruição naquele lugar. Sung nesse momento segura a cabeça de Thomas e o atinge com uma poderosa joelhada no seu rosto. Aquele golpe trinca a armadura que cobre o rosto de Thomas. Ao longe, os agentes da Associação Americana de Caçadores observavam aquela batalha. Eles diziam: meu Deus, que tipo de monstros eles são para liberarem tanta energia mágica assim? É perigoso, então é bom que esteja preparado. Adam White. De repente algo atinge o galpão à frente. Adam White fica surpreso e dizia: mas o que foi isso? A menos que eu tenha me enganado, aquele era o Thomas Andre. O agente pergunta para Adam o que eles deveriam fazer agora, e White responde: o que quer dizer com isso? Temos que parar eles. O homem não entende como eles conseguiriam fazer isso. O Sr. Andre está sendo completamente derrotado pelo caçador Sung Jin-Woo, e vemos naquele momento uma imagem impensável. Sung Jin-Woo estava aplicando vários golpes em Thomas, enquanto o caçador de ranking nacional estava caído no chão. Sung estava em fúria. Ele acerta vários socos na cabeça do oponente, que se perguntava: como um mago tem tanta força e velocidade, eu vou perder? Impossível, não pode ser. Thomas tenta atingir Sung com suas últimas forças. Sung então se defende daquele ataque e rapidamente acerta o corpo de Thomas e quebra a sua armadura. O caçador de nível nacional estava assustado. Sua força devastadora é a única coisa que ele tem. Thomas Andre fica furioso. Ele se levanta mais uma vez, mesmo com toda a sua armadura completamente quebrada. Ele gritava: eu sou Thomas Andre, acha que isso é o bastante para me derrubar? Sung então acerta ele pelas costas e pergunta: já não te disse? Eu não dou a mínima para quem você é. Sung continua espancando Thomas Andre. O caçador mais forte dos Estados Unidos estava completamente derrotado. E de repente, Adam White entra em desespero e grita:
Caçador Sung Jin-woo, pare, por favor. Sung não dava ouvidos e continuava desferindo seus socos. Finalmente a casca que protegia o corpo de Thomas se desfaz. Sung acerta muitos socos diretos no oponente. Thomas não aguentava mais a dor. Ele então diz: acabou, eu perdi. Após o oponente se render, Sung finalmente para de atacar. Os agentes dos Estados Unidos estavam perplexos. E Adam dizia: ele deixou o grande Thomas Andre neste estado. Quantos caçadores no mundo conseguiriam fazer algo assim? Não. Será que existe mais alguém que poderia fazer isso? Quando a notícia se espalhar, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Thomas Andre fica desacordado. Adam White pede para os healers curarem Thomas rapidamente. Todos os ossos do corpo dele foram quebrados. Ele perdeu muito sangue também. Um healer não iria conseguir fazer isso sozinho. Vai ser melhor se todos cuidarem deles juntos. Ele só conseguiu aguentar até agora por ser um caçador de ranking nacional. Qualquer outro caçador teria morrido há muito tempo com esses ferimentos. Apesar disso, parece que ninguém havia morrido. Adam acredita que poderia ser pior, porém de repente, uma notícia vem à tona. O caçador Hwang Dong-soo não está respirando. O coração dele parou de bater e Sung Jin-woo já tinha ido embora dali. Após a grande batalha contra a guilda Scavenger, vemos Sung Jin-woo. Ele estava em cima de um grande prédio. Sung havia utilizado sua troca de sombras para trocar de lugar com Bero. Sendo assim, ele estaria na Coreia agora. Ao seu lado estava sua nova sombra. Sung dizia: já faz um tempo que você não vem para a Coreia. Estamos em Seul agora. Enquanto conversamos, Bero está curando o Jin-ho nos Estados Unidos. A sombra então falava: meu rei, por favor, me conceda um nome também. Aquela nova sombra era um cavaleiro de nível general, e Sung resolve colocar seu nome de Great. Essa era a sombra do caçador de Rank S, Hwang Dong-soo, que morreu por ser ganancioso. Ele pergunta se a sombra gostou de seu novo nome, e Great agradece o seu rei. Sung então ordena que ele coloque sua cabeça no chão. Esse era seu castigo. No dia seguinte, a Conferência Internacional de Guildas iria começar. Sung volta para os Estados Unidos e naquele lugar haviam vários repórteres. Michael Connor revela que os repórteres já souberam da luta que aconteceu entre os caçadores, por isso vai ser difícil fugir dos holofotes. O americano estava surpreso, então Sung Jin-woo acabou mesmo com a guilda Scavengers. Eles já haviam recebido o depoimento do grupo de Hwang Dong-soo. A associação de caçadores irá garantir que a verdade por trás desse incidente venha à tona. Sung, porém, não queria mais pensar em Hwang Dong-soo. Ele veio para os Estados Unidos apenas por um motivo. Assim que suas perguntas forem respondidas, não terá mais nada a resolver nesse lugar. Sung Jin-woo finalmente entra no salão onde acontecerá a conferência. Todos os outros representantes das guildas mais poderosas de todo o mundo observam a sua chegada. Liu Zigang, o caçador mais forte da China, também estava ali. Os caçadores murmuravam: então aquele é o asiático que quase matou Thomas Andre. Parece que ele foi bem importante no portal de Tóquio para ter derrotado Thomas, que esteve no topo dos outros caçadores, como se fosse um rei. Não acredito nisso. Sung finalmente encontra seu assento e de repente um homem se apresenta para todos. Esse é o Dr. Belzer. Ele dizia: tenho certeza de que todos estão cientes de que o número de portais tem aumentado e monstros mais poderosos começaram a surgir. Mas o que muitos de vocês podem não saber é que uma atividade anormal foi detectada no céu. Recebemos relatórios de que a concentração de energia mágica que é absorvida pela atmosfera está aumentando exponencialmente, mas gostaria de citar que essa energia mágica que foi encontrada na atmosfera é diferente, até que possamos encontrar um termo mais apropriado. Que tal chamarmos isso de magisfera? E como podem ver, essa magisfera está se concentrando sobre o céu de muitos países. Observamos esse fenômeno em um total de 9 lugares, e de todos esses locais, a maior concentração da magisfera está aqui, na Coreia do Sul, em Seul. Todos ficam surpresos após saberem disso. O doutor diz que eles não precisam olhar para o Sr. Sung Jin-woo dessa forma. Se fosse ele quem estivesse criando a magisfera, ele já teria ultrapassado os limites de um caçador. Sung estava surpreso com aquelas informações. Será que isso estaria relacionado aos governantes? O doutor continuava: como não sabemos a causa, não há nada que possamos fazer para lidar com isso no momento. Porém, só porque não é possível lidar com isso, não quer dizer que há necessidade de fazermos isso. O mundo pode passar por uma grande mudança mais uma vez. O Dr. Belzer termina a sua apresentação e por isso outro homem assume o seu lugar. Esse é o diretor da Associação de Caçadores Americana, o Sr. David Brennan, que dizia:
Tenho algo urgente para anunciar aos caçadores que estão aqui hoje, e é com grande pesar que entrego essa notícia. Cerca de 2 semanas atrás, o caçador Christopher Reed foi assassinado por um grupo não identificado. Os líderes das guildas ficam surpresos ao saberem disso. Um caçador de ranking nacional foi assassinado. Isso só pode ser piada. Como isso seria possível? A única coisa que pode matar um caçador de ranking nacional seria alguém com a mesma força. E se o cara que lutou contra Thomas Andre foi o responsável? Muitos ali presentes apontam Sung Jin-ho como suspeito deste atentado. A notícia da morte de Christopher Reed será levada ao público amanhã, e por isso as guildas ali presentes deveriam escutar com muita atenção, para não haver nenhum mal entendido. Há um homem que suspeitam ser o autor do crime, o suspeito S. Eles mostram no telão as imagens do pai de Sung Jin-ho, uma imagem recente de quando ele saiu do portal e outra de 10 anos atrás. As pessoas ali presentes entendem que o suspeito realmente não era o Sung Jin-ho, mas o rosto daquele homem era idêntico ao seu. Sung se perguntava por que seu pai faria algo assim. As dungeons são territórios dos soberanos. Sung se lembra das palavras de Kamish, meu rei. Há um total de 4 humanos que receberam a força dos governantes. Por favor, tome cuidado com eles. Sung se pergunta por que os governantes enviariam um monstro com a forma de seu pai. Talvez tenha a ver com o que Kamish disse. David continuava seu discurso. O homem encontrado em um portal nos Estados Unidos, que foi determinado como um monstro capaz de falar o idioma humano. Além disso, pedimos a ajuda de um caçador de rank S, Wang Dong-soo, que falava coreano, para conduzir o interrogatório. Mas ele atacou o caçador Dong-soo no meio do interrogatório e fez a sede da Associação de Caçadores se tornar um mar em chamas. O culpado era forte o bastante para derrotar um caçador de rank S, membro do principal grupo da guilda Scavenger. Monstros humanoides como ele escaparam das dungeons, podem ter atacado o caçador Christopher juntos. Essa é a conclusão que chegamos junto da Associação de Caçadores. Sung observa as imagens da batalha entre seu pai e Dong-soo. Ele então percebe que seu pai falou algo naquele momento. Ele disse: nunca pense em pisar na Coreia. Não digo isso pelo bem do meu filho, mas sim pelo seu. Caso contrário, não poderá descansar em paz, nem mesmo depois da morte. Sung conversa com Grid. A sombra responde que é exatamente como seu rei suspeitava. Não há dúvidas, esse homem é seu pai. David Brennan pede a ajuda de todas as guildas ao redor do mundo para encontrarem o suspeito S e pedem para que entrem em contato imediatamente. Um dos homens pergunta se teriam alguma prova de que o suspeito S não seja humano. David responde que a emissão de mana dele é similar à de monstros. Outro homem falava: dizem que ele se autodenominou um humano que se perdeu em uma dungeon. O caçador que ele descreveu realmente existiu? David responde que sim, era uma pessoa real. Outro homem pergunta por que eles não revelam a identidade desse caçador. David fala que ele estaria relacionado com um dos caçadores ali presentes e por isso não revelariam essa informação. O próximo a perguntar era Liu Zigang, que dizia: ainda assim, não seria mais útil revelar sua identidade para conseguirmos prendê-lo? Serei bem direto. Qual a relação desse monstro com o caçador Sung Jin-ho? David então responde: se o caçador Liu realmente quer saber, não teremos escolha. Durante o interrogatório, o suspeito S revelou ser o pai de Sung Jin-ho. E estamos prosseguindo com nossa investigação, assumindo que isso seja verdade. Um burburinho se forma naquele local. E Liu Zigang dizia: caçador Sung Jin-ho, se o suspeito S acabar sendo seu pai desaparecido e os outros caçadores tentarem matá-lo, o que você fará? Sem nem sequer olhar para trás, Sung responde: o dever dos caçadores é matar os monstros. E se ele for um monstro, irei matá-lo pessoalmente. Mas se ele não for um monstro, e se realmente for meu pai, então irei proteger a minha família. Mesmo que signifique que farei todos os caçadores do mundo se tornarem os meus inimigos. Sung Jin-ho se lembra que Cha Rain, Jin-ho e os outros já se sacrificaram para protegê-lo. Se isso acontecer, ele matará todos, mesmo que sejam caçadores. A conferência então acaba. Adam White pergunta se a resposta de Sung foi realmente séria, e ele diz que sim. Adam sorri, falará algo assim na frente dos 500 caçadores mais fortes do mundo, representando mais de 120 países diferentes. Provavelmente apenas 2 caçadores, incluindo você, ousariam falar algo assim. Sung pergunta quem seria o outro, e Adam fala que ele está no hospital. Esse seria Thomas Andre. De repente, Liu Zigang se aproxima. Ao seu lado estavam diversos agentes da associação.
Todos naquele local ficam surpresos. Ele se aproxima de Jinwoo e diz que matou um gigante que Sung deixou escapar na costa da China. Adam White estava traduzindo essa conversa para Sung. Liu diz que ficou surpreso por saber que o gigante era mais forte do que ele pensava e que a luta foi difícil, já que foi em alto mar. Ele queria conhecer Sung desde então e estava curioso para ver que tipo de caçador conseguiu derrotar tantos monstros fortes facilmente. Liu Zigeng estende sua mão para cumprimentar Jinwoo. Ele fala que estava feliz por Sung ter colocado o caçador Thomas Andre em seu devido lugar. Não há dúvidas de que Thomas estava errado. Sung teve a impressão de que Liu era um cara irritante no início, mas ele era realmente alguém interessante. Os caçadores se cumprimentam. Liu Zigeng diz algo que surpreende Adam White. Ele vai embora e Adam fala que Liu esperava que o suspeito S não fosse da família de Sung. E está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Sung Jinwoo conhece Liu Zigeng, o caçador mais forte da China. Ele é o único que possui 7 estrelas, sendo que na China os caçadores mais fortes possuem 5 estrelas. Então podemos dizer que Liu seria de nível nacional no ocidente. Adam White fica surpreso com as últimas palavras de Liu Zigeng para Sung Jinwoo. Ele disse: espero que o suspeito S não seja parte da sua família. Não gostaria de lutar contra você. Adam acredita que Liu não tem intenções ruins para com Jinwoo. O diretor David Brennan se aproxima. Ele pede para Sung Jinwoo acompanhá-lo. O caçador coreano é levado até a senhorita Selner. Ela cumprimenta Sung e ele se perguntava o que Norma Selner queria. Sung acredita que ela não queria vê-lo nunca mais, e Norma revela que estava tendo o mesmo sonho por várias noites. Em seus sonhos, os melhores caçadores eram mortos por alguém, e alguns dias depois, esses sonhos se tornaram realidade. Sung pergunta se ela falava de Christopher Reed. David revela que Reed foi avisado, mas ele não quis ouvir, por isso as coisas terminaram daquela forma. Norma revela que caçadores fortes que estiveram sendo os pilares do nosso mundo continuarão morrendo. As pessoas que estão matando os caçadores não vão parar. Sung pergunta se ela veio avisar ele sobre isso. Norma responde que não. Ela estava ali para pedir que ele proteja os outros caçadores. Norma tentava lembrar os rostos das pessoas mortas em seus sonhos, mas não adiantou. Por isso ela tentou algo diferente, confirmar suas identidades com sua habilidade dentro dos sonhos. Sung então entende. Aquela vez que ela olhou em seus olhos, Norma avistou um poder infinito. E nos sonhos, quando ela entra em contato com algo, acaba acordando. Norma ainda lembra da voz que ouviu quando olhou nos olhos deles. Sung pergunta o que disseram e ela responde que disseram para ela voltar e se preparar para a guerra. Sung entende, essa é a batalha entre os monarcas e governantes, revelada pelo rei dos gigantes. Sung tentava imaginar qual lado estava matando os caçadores. Ele pergunta o que isso tem a ver com o pedido de proteger os caçadores. Norma responde que viu um poder parecido dentro de Sung. Jinwoo entende, a Madame Selner viu o poder do monarca das sombras naquela outra vez. Então se ela viu o mesmo poder nos caçadores dos sonhos dela, os culpados devem ser os monarcas. David diz que esses inimigos são seres mais fortes que os caçadores e precisamos da sua ajuda para impedi-lo. Sendo sincero, não estávamos completamente convencidos quando nos disseram que você era o único que poderia protegê-lo, mas mudamos de ideia quando vimos a luta entre você e o caçador Andre ontem. É claro, não esperamos que nos ajude sem um pagamento adequado. Vamos oferecer o que quer que queira, até mesmo o maior tesouro que Kamish deixou para trás, uma pedra de runa. Tem muitos caçadores nesse mundo que receberam bênçãos poderosas e eles sustentam o mundo com seus poderes. Se eles sumirem, este mundo não vai sobreviver. Sung pede desculpas, ele não poderia fazer isso. David pergunta se seria porque ele ainda tem problemas pessoais com Andre. Sung responde que não é isso, ele simplesmente ainda não sabe contra quem vai precisar lutar. Jinwoo se despede e enquanto saía ele diz: Agente White, poderia me dar a lista dos caçadores que querem que eu proteja? Seria ótimo se me dessem a chance de conhecê-los também. Esse era o último dia da Conferência Nacional de Guildas, a Noite dos Caçadores. Aquela era uma grande festa. Sung Jinwoo e Jinwoo estavam ali. Jinwoo estava novo em folha. Ele chora de emoção ao saber que Sung lutou contra Thomas Andre, o Golias. Os outros caçadores observam Sung. Eles estavam surpresos. Jinwoo estava bem na frente e, mesmo assim, não conseguiam sentir sua presença. Ele está em um nível totalmente diferente. O homem se apresenta para Sung Jinwoo. Ele era o CEO da empresa multinacional que lida com os monstros restantes. Eles gostariam de comprar os gigantes que Sung matou. Sung responde que ele era apenas responsável pelas raids. Seu vice-líder, Jinwoo, é o responsável pelas negociações.
Yo Jin-ho se apresenta e abre uma exceção para falar de negócios em um momento de descontração. Sung estava feliz, seu amigo realmente é o vice-líder perfeito. De repente, a lista com os caçadores que precisam ser protegidos é apresentada para Sung Jin-ho. Os caçadores foram ranqueados por pontos baseados nas contribuições e atividades. Se Sung aceita a oferta, certamente pediriam que ele protegesse essas pessoas. Sung entende, eles são a prioridade. Sung pergunta qual seria seu rank nesta lista, e se levarem em conta os gigantes que ele matou, estaria em terceiro ou quarto lugar. O primeiro é Thomas Andre, o segundo é Liu Zigang, terceiro Christopher Reed e o quarto Siddharth Bhaktyan. Sung acha aquilo um saco. Ao invés de decorar todos os nomes dos caçadores, ele decide colocar um soldado das sombras em cada um ali presente. Sung iria fazer contato com os monarcas por meio de alguns desses caçadores. Dessa forma, ele saberá quem é amigo ou inimigo e contra quem ele precisa lutar. O chefe Go Jin-chu se aproxima. Sung pede para ele não se preocupar. Quem estava entrando ali era Thomas Andre, que chama por Sung Jin-ho. Ele dizia: deixe-me perguntar uma coisa. Esse braço, os danos causados nele foram grandes demais. A magia de cura não está funcionando. O doutor me disse a mesma coisa, que mesmo que esteja aos poucos se recuperando, ainda está longe de se curar totalmente. Sendo você, poderia ter simplesmente apagado a existência da minha guilda depois de me derrotar. Mas mesmo no meio de toda aquela confusão, nenhum membro da minha guilda morreu, tirando o Sr. Wang Dong-so, que foi o causador de tudo isso, porque nos deixou vivos. Sung então responde: foi porque ninguém errou a ponto de merecer a morte. Thomas Andre entende aquelas palavras. Ele planeja fazer um grande funeral para o Sr. Dong-so. Ele cometeu crimes enormes e merecia morrer, mas por favor, permita que ele tenha um funeral. Ah, e também, depois que meu braço ficar bom, gostaria de jantar com você. Se der seu telefone para minha secretária, vou te ligar depois. Laura então diz que seu mestre está lhe agradecendo por não machucar os membros da sua guilda. Mesmo ele parecendo bem durão, ele é bem tímido. Perdoe minha falta de educação, mas poderia me passar o seu número? Meu mestre gostaria de lhe dar um presente de agradecimento. Por favor, me diga se houver algo que queira. Sung responde que não precisa tanta formalidade, porém a moça responde que seu mestre é bem competitivo, então ele ficaria bem quieto quando sente que está devendo alguém. Qualquer coisa serve, por favor, peça algo. Sung então responde que uma adaga seria bom. A garota agradece e Sung pergunta para Adam por que um caçador do ranking não estava ali. Os Estados Unidos perderam o contato com ele alguns dias antes da conferência. O FBI e o governo brasileiro ainda estava tentando encontrar seu paradeiro. Sung se pergunta se esse caçador já morreu. Então agora faltam 7 pessoas. Enquanto isso, na Coreia, vemos o presidente Go Gun-hee. Ele estava se sentindo estranho. Seu coração não quer parar de tremer por esses dias. Seu coração está assim já faz alguns anos, mas ele sente que ficou pior recentemente. Esse seria o seu limite. O doutor disse que eu poderia morrer em meio ano se continuasse trabalhando. Desde então, anos se passaram e cheguei onde estou. Não posso fazer muito, já que pareço ter chegado ao limite, mas estou grato por ter aguentado tanto tempo. De repente, o telefone de Go Gun-hee toca. Ele atende e percebe que era sua mulher. Ela realmente se preocupa muito com ele, mas em breve ele voltará para casa. De repente, Go Gun-hee sente algo. Ele fica em estado de alerta. Seus olhos brilham. Ele pergunta o que seria isso. E de repente, Go Gun-hee percebe que alguém estava em sua sala. Como esse homem conseguiu chegar até ali sem que ele percebesse? Aquele é o Monarca do Gelo. Ele veio atrás do presidente da Associação Coreana de Caçadores. Go Gun-hee se perguntava: imagino se consigo ter uma conversa direito com ele. Não senti ele chegando. Não é alguém que eu possa derrotar sozinho. O Monarca do Gelo sorri. Ele utiliza sua magia para criar alguns cristais de gelo. Aquele era um tipo de selamento que isola aquele lugar do mundo exterior. Go Gun-hee estava apreensivo. Ele se pergunta se isso era um sonho. Porém, de repente, seu ombro é atingido. Aquele era um ataque de gelo, feito pelo monarca, que responde: se isso fosse um sonho, acha mesmo que sentiria isso? Go Gun-hee então entende, realmente não é um sonho. Então ele vai perguntar novamente: quem é você? O monarca se levanta e responde: estava esperando que me reconhecesse sem ter que lhe dizer, mas parece que você é apenas um mero humano. Não tenho interesse em brincar com fracotes. Revele-se, fragmento da luz.
o monarca eleva a sua aura, criando uma grande pressão naquele lugar. Ele dizia: será que está preocupado sobre seu mediador acabar quebrando caso se revele? Ele está destinado a quebrar cedo ou tarde, não importa o que faça. E se estiver realmente preocupado com algo assim, então nossa conversa não tem sentido algum. O monarca do gelo concentra seu poder. Ele dispara uma esfera de energia na direção de Gogum-He. A esfera aumenta de tamanho e destrói tudo o que toca. O monarca dizia: finalmente nos encontramos. Os olhos de Gogum-He brilham em meio àquela fumaça. E rapidamente o monarca dispara mais uma esfera de poder. Aquela sala estava praticamente congelada. E o poder do monarca do gelo é defendido por Gogum-He. O presidente da Associação de Caçadores Coreanos consegue rebater aquele poder com apenas um punho. O monarca do gelo chama Gogum-He de fragmento de luz mais brilhante. Nesse momento percebemos que o presidente não era mais o mesmo. E ele então dizia: você isolou meu escritório do mundo exterior e o prendeu em uma fenda dimensional. Nada mal. Szilard então responde: eu estive te procurando por muito tempo e pensar que estava sofrendo tanto para usar seu verdadeiro poder, preso a um mediador quebrado. Já encontramos a localização de todos os outros 7 fragmentos e já quebramos 2 deles. Tudo o que eu queria era ver a vergonha no seu rosto orgulhoso antes de te matar. Agora que eu vi, posso destruí-lo sem arrependimentos. O fragmento de luz mais brilhante então grita: tente se puder, monarca do gelo. Szilard entende, ele escolheu lutar, mas que bobagem. Você que está meramente pegando emprestado o corpo de um humano contra mim, que já conquistei um corpo completamente. Acha mesmo que pode sequer me arranhar? Szilard concentra seu poder congelante. Ele dispara sua magia na direção de Gogum-He. O gelo avança e estava prestes a atingir sua cabeça. Porém, o presidente consegue quebrar aquele gelo facilmente. Gogum-He avança. Ele pretende desferir um soco no inimigo. O fragmento de luz mais brilhante finalmente ataca, mas Szilard consegue se esquivar. O monarca então dispara um feixe de gelo perfurante. Gogum-He se esquiva no último instante. Com seu outro punho, ele tenta desferir outro soco. Porém, Szilard rapidamente cria uma barreira de gelo que o defende do ataque. O fragmento de luz estava furioso. Ele utiliza sua força para quebrar aquela barreira. Gogum-He e Szilard entram em um intenso confronto. O escritório ficava em ruínas enquanto eles lutavam. O fragmento de luz sabia que deve acabar com isso o mais rápido possível. Ele deve fazer isso enquanto ainda pode se mover. Ele então ataca com um poderoso soco, porém Szilard sorria. Ele invoca sua magia de gelo mais uma vez para se defender. Szilard é jogado para trás devido ao impacto, porém ele continua ileso. De repente, Gogum-He fica enfraquecido. Ele cai de joelhos. O fragmento de luz se pergunta se esse seria o seu limite. O monarca do gelo então revela: esse é o limite do seu mediador. Que vergonhoso fragmento de luz. Szilard utiliza sua verdadeira velocidade. Ele avança em um piscar de olhos e Gogum-He não tem tempo de reação. Ele é atingido pelo ataque inimigo. Uma estaca de gelo perfura o seu peito. O fragmento de luz estava surpreso. Szilard então pergunta: quanto tempo você acha que vai demorar até encontrar um outro mediador? 1 ano? 2. Infelizmente para você, nossas forças já se juntaram. Esse mundo será destruído antes que retorne. Seu erro foi tentar proteger esse mundo. Acha mesmo que conseguiria me derrotar sem seus guardas? De repente o fragmento de luz começa a rir. Ele segura a estaca de gelo que atravessa seu corpo e então diz: acha mesmo que eu lutaria com você sem motivos? Assim como não conseguimos prever que iria nos seguir, tem algo importante que você também deixou passar. Szilard pergunta o que seria, e nesse momento o corpo de Gogum-He começa a concentrar uma poderosa energia. O monarca do gelo fica surpreso. De repente, um imenso poder quase atinge o rosto de Szilard, que consegue se esquivar. Aquela energia, na verdade, não era para atingi-lo, mas sim para abrir uma fenda naquele espaço. O fragmento de luz consegue abrir um buraco na parede. Esses foram seus últimos esforços. Szilard, sem entender, dizia: droga, quase me pegou. Não me diga que isso era a coisa mais importante de que você estava falando. O fragmento de luz responde que era isso mesmo. A barreira criada por Szilard se quebra, mas ele dizia: é só isso? Duvido que algo iria mudar mesmo se me acertasse. O fragmento de luz então dizia: vá, agora. De repente uma formiga das sombras sai rapidamente de sua sombra. Aquela formiga faz parte do exército de Sun Jin-woo. Ela atravessa a abertura feita pelo fragmento de luz. E Szilard dizia: esse é um morador do abismo, mas o que apenas um soldado do abismo poderia fazer. De repente Szilard percebe algo. O que é aquilo? Não me diga que... Ele solta o corpo de Gogum-He e corre atrás da formiga das sombras. Szilard então cria uma foice de gelo e ataca a formiga.
Aquele era um corte poderoso. Porém, sua lâmina é parada por uma mão. Este é o Monarca das Sombras Sun Jinwoo, que acaba de usar a troca de sombras. Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Se inscreva, deixe seu gostei e um comentário sobre qual o seu personagem favorito dessa saga. E até o próximo vídeo.